Fala gigantes, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de circunferência. Será que você realmente sabe a definição de circunferência e seus elementos? Não sabe? Então fica até o final desse vídeo que eu vou lhe ensinar aqui da melhor forma possível. É isso e vem com o gigante! Vamos lá, gigantes, circunferência. Vamos começar aqui com a definição de uma circunferência. Depois nós vamos falar dos elementos e, por fim, falar do perímetro, que nós conhecemos como comprimento de uma circunferência. Então vamos lá, vamos entender o que é uma circunferência. A gente vê tanto falar de circunferência, círculo, às vezes a gente acha até que é a mesma coisa, mas não é. Presta atenção. Circunferência é a região do plano formado pelos pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro. Pô, GG, não entendi nada. Beleza, vem comigo aqui. Imagine que nós temos aqui uma circunferência, óbvio, mas eu vou trazer a ideia da circunferência para uma ideia de uma pizza, certo? Nós temos aqui uma pizza. O que seria a circunferência, pessoal? A circunferência seria a borda dessa pizza. Toda essa região aqui, ó. Essa região toda aqui seria chamada de circunferência, tá? Então agora você já sabe o que significa uma circunferência. É justamente a borda da figura que você conhece como círculo. Então a borda desse círculo é chamada de circunferência, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui agora os elementos de uma circunferência. Bom, como assim elementos, gigante? Você já escuta falar, mas talvez você não saiba o que é. Nós temos aqui o raio, o diâmetro e a corda. Gigante, o que seria raio? Simples. Raio é o segmento que vai do centro do círculo até um ponto da circunferência. Vou trazer o exemplo aqui para você. Ó, vamos lá para a nossa circunferência aqui. Imagine que eu vou pegar um ponto daqui até aqui. Esse ponto é o que nós chamamos, esse segmento é o que nós chamamos de raio. Ele vai do centro até um ponto da circunferência. Precisa ser necessariamente do centro? Sim. Não pode ser de qualquer outro ponto interno que não seja do centro, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. E o diâmetro, ó? O diâmetro é o segmento de reta que une duas extremidades. Isso aqui é importante. Eu marquei errado. Isso aqui é importante, ó. Duas extremidades e que passa pelo centro. Beleza? Então nós já temos aqui a definição. O diâmetro é o segmento que tem duas extremidades na circunferência e necessariamente passa pelo centro do círculo. Ó, volta aqui. Então, o diâmetro é justamente um segmento que sai daqui e vai até a outra ponta. Necessariamente, escute, necessariamente precisa passar pelo centro. Não tem outra possibilidade de ser diâmetro se ele não passa pelo centro. E aí eu vou aproveitar aqui para estabelecer a primeira relação que vai interessar muito a você quando você for estudar regiões circulares. Perceba que, na verdade, pessoal, o diâmetro é como se eu desenhasse aqui dois raios. Então, eu já posso determinar que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio de uma circunferência. Então, nós podemos estabelecer que o diâmetro ele é o dobro do raio. Se você tem um raio de 5 centímetros, obviamente você vai ter um diâmetro de 10 centímetros, ok? Primeira relação importante que você não pode esquecer. Vamos lá. Vamos agora falar sobre a definição de corda. Professor, mas o que seria uma corda? Pessoal, a corda é o segmento que une duas extremidades. Peraí, GG, mas você acabou de falar que diâmetro também faz isso. Presta atenção aqui. O diâmetro necessariamente precisa passar pelo centro. Já a corda não precisa. Vamos lá para a nossa circunferência. Eu vou desenhar um segmento que vai ligar esse ponto aqui a esse ponto aqui. Bom,
Esse segmento ligou duas extremidades da circunferência? Sim, ligou, porém não passou pelo centro. Ou seja, esse segmento que eu desenhei eu vou chamar de corda, ok? Ah, mas espera aí, o diâmetro é uma corda? Sim, o diâmetro é uma corda. Mas nem toda corda que eu desenhar na circunferência vai ser um diâmetro. Pega a visão nisso, hein? Não deixa de pegar a visão, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, nós chegamos aqui no comprimento, no perímetro. Mas, gigante, pelo que eu estudei, perímetro é a soma dos lados. Mas uma circunferência não tem um lado, porque é uma figura circular. Concordo. Por isso que aqui na circunferência, o que nós conhecemos como perímetro, nós chamamos, na verdade, de comprimento. Ok? Então, quando a questão vier lá, qual é o perímetro dessa circunferência? Mas não existe perímetro. Não, calma. Ele está querendo se referir ao comprimento da circunferência. Mas peraí, como é que eu calculo isso? Pega a visão. Você tem uma circunferência, que você já aprendeu que é a borda, né, da figura que você conhece como círculo. E eu vou pegar essa circunferência, pessoal, e eu vou cortar essa circunferência e esticar essa circunferência. Então, na verdade, essa circunferência se torna em uma reta, ok? Então, o comprimento da circunferência, na verdade, é o comprimento da reta que deu origem a essa circunferência. Mas, peraí, como é que eu vou saber isso, gigante? Simples. Para você calcular o comprimento de uma circunferência, você vai multiplicar a constante π pelo diâmetro. Mas peraí, como é que a gente chegou nessa fórmula? Isso é uma coisa muito interessante. Essa fórmula ela foi descoberta por Arquimedes, quando ele dividia o comprimento pelo diâmetro, quando ele fazia a divisão do comprimento pelo diâmetro, ele encontrava sempre uma constante. Então, essa constante ele denominou como π. Ou seja, daqui você consegue, isolando o comprimento, passar esse diâmetro multiplicando, logo você vai ter π vezes o diâmetro. Mas essa fórmula não é tão conhecida, pessoal. A fórmula que é mais utilizada é essa aqui, 2πr. Professor, mas como é que a gente sai daqui para ir para essa fórmula utilizada? Bem simples, utilizando aquela relação que eu falei com você nesse instante, que o diâmetro é a multiplicação do raio vezes 2. Ou seja, onde tem diâmetro, eu substituí por 2r. Cheguei em uma outra fórmula que é mais conhecida porque ela é mais falada. O comprimento do raio é 2πr, o comprimento da circunferência é 2πr. Aí você ainda vê uma brincadeira assim, 1πr, 2πr. Tem umas brincadeiras assim meio doidas que eu nem faço para não esquecer. Então, o comprimento da circunferência vai ser calculado por 2 vezes π vezes r. Professor, mas e a área? Bom, a área não é relacionada à circunferência. A área é na nossa próxima aula, quando nós vamos falar de círculo, regiões circulares envolvendo coroa circular e setor circular. Então, aqui na circunferência, nós temos apenas o comprimento. Gigantes, muito obrigado por ficar até o final dessa aula. Não perca as nossas próximas aulas sobre áreas circulares, que vai envolver coroa circular, setor circular e o próprio círculo. Então é isso, muito obrigado, curte, comente, compartilhe esse vídeo e vem com o gigante.